Olá, eu sou a Lara Ferreira, sou servidora da Justiça Eleitoral, sou atualmente assessora jurídica na presidência do TSE, mestra em Direito pela UFMG e professora de cursos de graduação e de pós-graduação. A minha proposta e desafio aqui hoje é falar com vocês em 5 minutos sobre o tema do financiamento de campanhas eleitorais. É de fato um desafio, porque é um tema absolutamente complexo que tem ganhado ultimamente, infelizmente, abordagens bastante superficiais, muito apegadas a conclusões de senso comum, do tipo não deveríamos destinar recursos financeiros ao sistema político, porque isso significará necessariamente um mau uso desses recursos, ou o dinheiro que se destina às campanhas eleitorais vai levar necessariamente a favorecimentos indevidos entre os doadores e os candidatos que fizeram uso daquelas doações. Essas conclusões todas que eu estou aqui reputando como conclusões de senso comum, embora elas guardem alguma relação, infelizmente, com os escândalos de corrupção que a gente sucessivamente acompanha nos noticiários, elas deixam de perceber como que há uma vinculação muito forte entre a forma como um Estado, um país, decide regulamentar o seu sistema de financiamento de campanhas e a democracia, a qualidade de democracia que se observa ao final na escolha que é feita nas urnas, né, e da forma como as decisões são tomadas pelo poder político. Historicamente, isso não acontece só no Brasil. Historicamente, nas civilizações, os grupos que detêm o poder econômico são exatamente aqueles que tomam as decisões em nome de toda a coletividade. E, portanto, a montagem de qualquer sistema democrático deve ser uma montagem de um sistema que se esforce para criar um hiato ou para dificultar, portanto, essa convergência tão imediata que a gente observa já de muito tempo, né? Então, o esforço da democracia é criar oportunidades, canais de participação efetiva, de participação nas decisões coletivamente vinculantes daquelas pessoas e grupos que não detêm o poder econômico ou que não detêm tradicionalmente o poder político. Então, nesse ponto, o financiamento de campanhas aparece aí como sendo um entrave, da forma como ele for montado, muito importante para que a gente tenha de fato um sistema que se pretenda verdadeiramente democrático, que possibilite a participação nas eleições das pessoas que tradicionalmente não ocupariam esse lugar. E aí, sobre esse aspecto, acho que aqui no nosso caso brasileiro, nós temos andado mal em relação ao desenvolvimento de um sistema que de fato permita inclusão, já que na leitura que eu faço, nós saímos de um sistema que era eminentemente privado e que respondia muito imediatamente às demandas do sistema econômico, para agora um sistema que é eminentemente público e que responde muito imediatamente às demandas do sistema político tradicional. Então, em todas as mini-reformas que a gente vem empreendendo nas últimas 2 décadas, na leitura que eu faço, nós não logramos êxito em de fato caminhar no sentido de criar um sistema que seja dispersivo, que permita maior participação de doadores e permita que esses recursos que são auferidos aí, conseguidos, né, conquistados ao longo da campanha eleitoral, sejam destinados de forma dispersa entre candidatos que compõem as diversas matizes da sociedade brasileira. Por que eu faço essa leitura? Porque nós tínhamos até muito recentemente, um sistema que funcionava com 99% de recursos advindos da economia, sendo 75% desses recursos provenientes das pessoas jurídicas, e desde 2015 esse sistema começou a ser desmontado, primeiro com a decisão do Supremo Tribunal Federal, que proíbe a entrada de recursos de pessoas jurídicas nas campanhas eleitorais, e depois com a criação do Fundo Especial para o Financiamento das Campanhas, que hoje é o grande responsável pelo financiamento das campanhas eleitorais. Cerca de 2/3 dos recursos que irrigaram a última campanha de 2018 era proveniente desse fundo público, né, além do fundo partidário, e, portanto, hoje o nosso sistema funciona absolutamente gerenciado com recursos públicos. Então, se antes a gente tinha nas mãos dos grandes financiadores a decisão de qual era o partido ou candidato que teria maior visibilidade, já que o financiamento é o meio que permite isso, hoje são os dirigentes partidários que detêm essa possibilidade.
Andamos mal, portanto, na regulamentação, na verdade, na ausência de uma regulamentação que criasse incentivos maiores para que os doadores pequenos participassem das campanhas eleitorais, para que mais pessoas de diversas conotações pudessem de fato doar para as campanhas eleitorais, e andamos mal também na regulamentação de como fazer a divisão interna desses recursos dentro dos partidos políticos. Sobre esse aspecto, eu queria apontar aqui algumas linhas que eu entendo que deveriam apontar para alguma solução. Então, como é que a gente poderia reformar o nosso sistema para que ele caminhasse no sentido de ser um sistema mais democrático e mais inclusivo e menos restrito a essa vinculação entre sistema econômico e sistema político? A primeiro ponto que eu acho que a gente precisa caminhar é cuidar um pouco melhor desse aspecto da demonização da política e, por via de consequência, da demonização do financiamento, né? É importante que nós todos, como sociedade, consigamos compreender que fora da política o que resta é violência e que para que a política exista, para que as pessoas tenham condições de trazer as suas ideias, né? E para que as suas ideias ganhem corpo e ganhem ouvidos ao longo da sociedade, essas ideias precisam ser veiculadas e isso demanda dinheiro. Então, tanto a política é uma arte necessária para a convivência pacífica, quanto o financiamento da política é uma questão umbilical de um sistema democrático que não queira recorrer a violências de natureza física ou mesmo simbólica. Precisaríamos também caminhar no sentido de criar alguns incentivos para que os pequenos doadores se sentissem incentivados e motivados a fazer as suas doações para as campanhas eleitorais, como, por exemplo, algum desconto no imposto de renda, algum incentivo financeiro, algum incentivo positivo para que os eleitores se sentissem motivados para tanto. O ponto do nosso sistema que eu reputo como sendo o mais problemático é a manutenção dos limites percentuais. Hoje, as pessoas físicas podem doar até 10% do seu rendimento bruto. E isso, numa sociedade que encontra diferenças muito gritantes de capacidade de financiamento entre as pessoas, acaba trazendo para o sistema político a mesma desigualdade que a gente verifica no sistema econômico. Era importante também que nós caminhássemos para admitir limites nominais, que independentemente da renda de cada um de nós, todos nós estivéssemos submetidos a um mesmo limite de teto de doações. Então, são algumas linhas apenas que eu queria trazer nesses 5 minutos que, na verdade, já ultrapassaram, para pensar um pouco melhor sobre esse tema que é muito complexo, compreender como a sua relação com a democracia é uma questão muito umbilical e apontar também algumas luzes para eventual reforma que a gente for acompanhar aí para o futuro. Grande abraço!